Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Os Atos dos Apóstolos, ele é chamado por alguns como o Evangelho do Espírito Santo. Começa com a narração de Pentecostes, depois é o Espírito Santo que vai decidindo todos os passos daquilo que vai acontecendo. Pedro muitas vezes vai dizer, nós e o Espírito Santo assim decidimos, iluminado pelo Espírito Santo. Às vezes vamos ver que o Espírito Santo faz antes da comunidade apostólica, os apóstolos vêm depois. Mas os personagens, eles vão aparecer e desaparecer sob a ação e decisão do Espírito Santo, como vamos ver hoje, para cumprir um papel, que é colaborar com a expansão do anúncio do reino de Deus, da pessoa de Jesus. Quando esse personagem já cumpriu essa missão, ele desaparece do cenário e nós vamos ter muitos personagens que nem vai saber o desfecho da sua história, porque é a história do reino de Deus, do ressuscitado, que percorre a vida dessas pessoas. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, cantemos ao Senhor, Ele se cobriu de glória. O Senhor é minha força e o meu canto, foi para minha salvação, aleluia. Hoje nós temos um episódio da vida do apóstolo Filipe. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, prepara-te e vai para o sul. Então Filipe levantou-se e foi. Por um lado nós temos a determinação do Senhor e a obediência do apóstolo, por outro lado. A pronta obediência. Aquilo que é a característica de muitos santos, que se mostra na vida deles, que ouvem e aquilo que são capazes de entender, eles cumprem, sem perguntar o que nem para quê. Filipe levantou-se e foi. No caminho apareceu um eunuco etíope, 2 impedimentos para participar da religião de Israel. Era um estrangeiro e era considerado um mutilado, um eunuco, não podia participar do culto no templo da religião de Israel. Ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém, naturalmente ao templo de Jerusalém, e estava lendo o profeta Isaías. Filipe então se aproxima do carro deste homem. Veja que Filipe recebe a missão de ir para o sul, mas não se descreve para ele tudo aquilo que ele tinha que fazer. Ele vai discernindo a vontade do Espírito de Deus e vai cumprindo. E ali, então, Filipe vai perguntar para este homem que está lendo o profeta Isaías, um dos cânticos do servo do Senhor que nós escutamos da Semana Santa. E ele pergunta se ele compreende. E aquele homem vai dizer, como posso se ninguém me explica? Na frase deste etíope, nós vemos o clamor de tantas pessoas que não conseguem crescer no caminho de fé porque faltam evangelizadores, porque falta quem explique. A beça é grande, os operários são poucos. Para quem quer evangelizar, meus caros, nunca vai faltar trabalho. Nós que somos evangelizadores, a gente passa o dia trabalhando para chegar à conclusão que ainda falta tanto por fazer, que ainda a messe é grande. E isso vale para um sacerdote ou para qualquer cristão. Todos somos missionários, todos devemos trabalhar pela missão. E o texto dos Atos dos Apóstolos cita na íntegra o texto que está sendo lido pelo etíope. E ao final ele vai falar assim, de quem ele está falando? Ele se refere a si mesmo ou a alguma outra pessoa? O caminho já estava aberto diante de Filipe, diante dessa pergunta. Porque agora ele vai usar isso para anunciar Jesus ao eunuco. E seguramente Filipe vai dizer a este homem que o modo que se tem para participar, para crer na ressurreição, é através do batismo. Porque é o eunuco que no final vai dizer assim, aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? Ele vai mandar parar o carro, eles vão descer, Filipe batiza aquele eunuco. Saindo da água, o Espírito arrebatou Filipe. Vejam, ele tinha uma missão, ele vai ser enviado para ali, terminando a missão, arrebata. E o eunuco
não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. A Samaria ficou cheia de alegria, o eunuco cheio de alegria. Não vai chorar porque falta o apóstolo, vai se alegrar porque foi batizado. Então, veja que isso também nos ensina uma coisa importante, essa também, que Deus coloca missionários, pessoas na nossa vida, pessoas que nós nos alegramos porque nos deram a graça de Deus, foram instrumentos para a nossa vida de conversão, nossa vida de igreja. Mas há um momento também o Espírito do Senhor vai nos tirar uns das vidas dos outros, vai nos levar para outras missões, e que nós devemos nos alegrar pelas graças que recebemos. A igreja do Senhor continua, vai anunciando com outros instrumentos. Filipe é levado para Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe continua o seu trabalho missionário. No salmo de aclamação, no salmo responsorial de hoje, nós assim rezamos: é Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Quando a Ele meu grito se elevou, já havia gratidão na minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. Jesus continua o seu discurso, insistindo em apresentar a sua pessoa. E vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Agora se entra numa discussão sobre a fé. A fé é um dom de Deus e não somente um esforço humano. O sacramento através do qual nós recebemos o dom da fé, uma das virtudes teologais, é o sacramento do batismo. Recebemos também a esperança e a caridade. O objetivo dessas duas virtudes e daquela que já falamos, da fé, as três virtudes teologais, é um só. Nos coloca, por isso o nome teologais, nos coloca em relação com Deus. A fé é um acreditar sem precisar de provas. A esperança não é somente para resolver e nos sustentar aqui nessa vida, mas a esperança de um dia vermos a Deus face a face. E a caridade, o objeto primeiro da caridade é o amor para com Deus. E a partir deste amor e da certeza de que Ele nos ama, eu amo o meu irmão. Ora, Jesus vai dizer assim: quem vem a Ele, vem porque o Pai o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. A insistência de Jesus de que, através da fé, da relação com Ele, nós vamos participar da vida do ressuscitado. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto do Pai viu o Pai. Quem crê possui a vida eterna. Jesus insiste nessa dimensão. São temas essenciais que vão se repetindo. A fé é uma experiência de vida eterna. E agora então Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. A experiência ainda não é o tema da Eucaristia nesse discurso, meus caros. O discurso de Jesus passou de uma relação com o pão material para uma relação pessoal com Ele. Ele é o pão da vida. Quem come deste pão não morrerá jamais. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Deste pão que é Jesus, quem nele crê faz a experiência de ressurreição e faz uma experiência de vida já aqui nessa terra. A fé no Cristo ilumina e dá sentido à nossa existência. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.